Bom dia. Bom dia. A paz? A paz. Ontem meu filho me perguntou: você vai pregar, né, mãe? A mensagem é de paz? A gente está assistindo o Samuel, e quando vem o profeta para dar um recado pesado, ele pergunta: tu vens em paz? Aí eu respondi assim para ele: depende. Porque os que são em Deus recebem a mensagem e entendem que é de paz. Por quê? Porque eles querem estar envoltos à santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, rebelde, nenhuma mensagem é de paz, amém? Eu espero que os nossos corações estejam em paz. Por isso que eu disse: a paz do Senhor, amém? Amém. E a graça? Amém. O favor merecido? Porque todos os dias que nós nos reunimos, ou todo dia que Deus fala com você, isso é um favor merecido. Nós devemos receber com grande gratidão e louvor no coração. Fazer uma oração para a gente iniciar, entendermos o que o Senhor tem para nós nesse dia. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu entrego, Pai, esse culto nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Pai, o Senhor me pediu para falar algumas coisas que podem ofender o Teu povo, não porque eu vou falar de alguém, mas porque eu vou falar de mim. Assim como Jesus falava a verdade e ofendia, talvez o que eu fale ofenda. Mas eu peço que os Teus ministros estejam aqui para que essas pessoas não se escandalizem, assim como aqueles que eram rebeldes se escandalizavam com Jesus, porque ele era pedra de tropeço. E a Tua palavra, que é Jesus, muitas vezes é pedra de tropeço para os rebeldes. Mas eu peço que os Teus anjos agora estejam trabalhando intensamente no meio do Teu povo. Todos os pensamentos que contenderem contra a Tua sabedoria, a obediência e o conhecimento do Senhor sejam tomados cativos agora em nome de Jesus. E tudo que não é do Senhor que queira dar fruto no meio deste culto na mente, eu estou proibindo e desfazendo, rogando a presença dos ministros do Senhor que nos auxiliam, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, para que nada seja nos roubado. Reveste-nos, ó Pai, da armadura do cristão e nos faz vitorioso e nos auxilia a nos fartar desse alimento, porque até nisso não conseguimos fazer sozinhos. Somos como crianças que precisamos receber o alimento na boca. E Te agradecemos pela imensa paciência, mansidão, domínio próprio, amor, pela fé que o Senhor deposita em nós e luta por nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos feito. E é no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. O título dessa ministração é Como Viver na Terra do Nosso Cativeiro Enquanto Jesus Não Vem. Eu cheguei no tema da ministração de hoje, lógico, por experiências na minha vida. Então, nós estamos vendo tantas coisas acontecerem, tantos sinais do Senhor sendo mostrados, e eu comecei a entrar numa angústia e numa aflição muito grande de espírito. Porque tudo que eu pensava, tudo que eu meditava em fazer, em realizar, eu falava: Jesus está voltando, será que isso é certo? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive novamente um problema com a minha casa, com o vizinho do terreno ali da 18. Quebrou todo o fundo da minha casa. Até hoje eu não arrumei. Jesus está voltando. Não vou mexer com isso. E eu comecei também a trabalhar a respeito de não ter nenhuma vaidade com as coisas desse mundo. Desapego total. Porque com relação à casa, com relação a causas, essas coisas, eu sempre gostei que tudo tivesse em ordem. E eu comecei a ter um desapego muito grande. Não sei quantos lembram que, acho que uns 6 meses atrás, no final do ano, em novembro, eu disse para vocês que nós tínhamos tido uma oportunidade de trocar os carros, dispondo de uma quantia bem pequenininha, e que eu tinha entendido que aquele não era o momento, que Deus não queria que eu me preocupasse com aquelas coisas, que era para buscar as coisas do
do alto, e eu desapeguei completamente disso. E agora, nesses tempos, eu tive uma outra oportunidade e o Senhor falou que eu estava agindo de modo errado. No decorrer, vocês vão entender. E outra coisa é a respeito da faculdade dos meus filhos. Jesus está voltando. Será que é certo eles ficarem fazendo faculdade? E não é uma faculdade qualquer no sentido de despesas, gastos. É muito alto. E eu fiquei pensando, gente, eu podia estar fazendo tantas coisas pelo reino e gastando esse dinheiro todos os dias. Jesus está voltando. Então começou uma dúvida, um desespero, uma aflição, e eu não conseguia discernir, eu não tinha paz para que as coisas acontecessem. Então o Senhor fala comigo. Qual que é o de baixo ou de cima? Esse da lateral aqui. Esse não. Eu recebo do Senhor a seguinte mensagem: orando, jejuando, buscando as coisas que são do alto, Deus coloca para mim a seguinte mensagem, antes de falar essa. Ele diz para mim que as coisas do alto têm relação com as coisas dessa terra. Vou dar um exemplo. Quando Davi ia guerrear, ele não pedia direção do alto. Sabe o que significa as coisas do alto? As coisas do alto são a vontade de Deus, sejam elas espirituais ou materiais. Por isso que nós devemos olhar para Deus. E na sequência ele diz para mim assim, Laura, você não deve usar como parâmetro para as minhas decisões, para as suas decisões, a eminente volta de Cristo, mas sim a constante consulta à minha vontade para saber o que eu tenho para você em cada tempo. Então eu vou repetir. Eu não devo ficar olhando para a volta de Cristo para saber o que eu devo ou não devo fazer de modo carnal. Os sinais estão aí: pandemias, fomes, guerras, rumores de guerra, todo o cenário da nova ordem mundial se formando diante dos nossos olhos. Sabe o que Satanás pega? Todas essas informações e coloca nas nossas vidas como transtorno. Deus nunca disse na palavra que nós devemos olhar para a volta de Cristo para tomarmos decisões com relação ao que fazer. A vontade de Deus é que deve ser consultada em cada tempo para obtermos a resposta se devemos ou não devemos fazer. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então Satanás pegou algo que é de precioso para mim e me escravizou naquilo, porque ele é especialista nisso. Ele é um sujeitinho trabalhador. Então aquilo que Deus tem de especial para as nossas vidas, ele transforma, muda e traz confusão. Então eu comecei a orar para Deus nesses 3 pontos. E aí, irmãos, chegou um momento, em fevereiro mais ou menos, eu recebi uma mensagem no meu celular a respeito novamente de uma promoção de troca de carros, que a gente já está numa condição um pouco melhor daqui em novembro. Mas eu ainda não tinha um entendimento completo dessas coisas. E eu comecei a entrar novamente em angústia, buscando. Eu falei, Senhor, mas a sensação é que o Senhor quer me levar para isso, mas parece que eu fazer é como se eu estivesse fazendo algo de errado, como se eu estivesse me sentindo culpada. Sim, acusada. Acusada. E as coisas foram tomando uma proporção que era nítido, sabe? As portas sendo abertas e o Espírito de Cristo tentando me convencer que aquilo é o que eu deveria fazer, mas eu me recusava a fazer, e eu comecei a entrar num conflito muito grande a respeito disso. Porque eu me despi completamente das vaidades desse mundo. E aí, aquele momento que eu tinha visto daquela mensagem dos carros, eu falei, eu já sei como eu vou resolver isso. Eu vou até lá e pisando meus pés lá e olhando, eu vou saber se Deus tem isso para mim ou não. E foi exatamente isso que nós fizemos. Eu conversei com o meu marido, eu falei, olha, por telefone eu não consigo resolver isso. Vamos lá comigo, vamos ver, e Deus certamente vai falar. Chegou lá, irmãos, eu não conseguia ter paz no coração. Não tinha paz no coração, era um conflito
conflito muito grande, então eu reclinei, voltei para casa. E eu falei, Senhor, eu não vou fazer nada enquanto eu não tenho paz, porque eu sei também que o diabo trabalha arduamente para nos fazer coisas que nós não devemos fazer. E aí, o meu marido foi levar o nosso carro para fazer uma revisão numa outra concessionária. E chegando lá, ele viu um carro muito aquém do que eu gostaria. Eu preferia ficar com os meus, os que eu tinha. E ele falou, Laura, por que você não vai lá ver isso? Eu falei, não é isso. Não quero, não, mas vai lá ver. Peguei o João, falei, João, você vai com a mãe lá? Vou, vamos lá ver. Gostei do carro. Eu não tinha entendido o que Deus estava fazendo na minha vida. Porque todos os carros dentro da nossa casa, quem escolheu fui eu. Todos. E esse foi o Saulo que escolheu. E eu falei, Deus, como eu estou totalmente desencanada, eu não estou mais voltada para essas coisas, é isso que o Senhor tem para mim? E detalhe, irmãos, eu sempre pensei assim, eu sempre negociando em valores altos. Então, se a gente tinha um carro bom, eu pensava, não vamos ficar muito tempo com ele, porque ele desvaloriza, e para a gente ter um igual a esse ou melhor, se eu esperar muito tempo, eu tenho que investir mais dinheiro. Então, a gente sempre trocando com uma certa rapidez os carros. Dessa vez não foi assim, nunca ficamos tanto tempo com o carro, 5 anos cada um. E chegou esse tempo, o Senhor falou, agora é hora de trocar, mas não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. E foi um carro que agora ele tem um valor infinitamente menor do que aquele que eu dei. Se eu fosse pegar um carro igualzinho o que eu troquei, eu pagaria 2 vezes mais do que eu tenho hoje. E aí o Senhor falando assim para mim, sabe o que eu estou fazendo com você? Eu estou abaixando o seu grau de exigência. Porque embora eu estivesse totalmente desligada, então já que era para fazer, eu ia querendo continuar tendo aquele nível de exigência. Eu não sei, eu não postei isso no Telegram, mas tem alguns pastores lá falando, jaquetinha do pastor fulano de tal, não sei quem, acho que era do Grande Conflito, né, João? Jaquetinha de 500 mil reais. A bolsinha da Louis Vuitton do pastor não sei o que lá, sabe, uma pochetezinha? 200 mil reais. Umas coisas assim absurdas. E quando a gente tinha, por isso que eu falei na minha oração, talvez eu possa escandalizar, mas que o Senhor entenda o testemunho, o Senhor faça os meus irmãos entenderem o testemunho. No começo do nosso casamento, Deus nos ajudou e nós fomos muito prósperos e ainda somos, louvado seja o nome do Senhor, porque isso não tomou o nosso coração, mas no começo eu fiquei bem empolgada. Porque eu nunca tive condições de comprar coisas de marca. Eu só usava roupas de marca, irmãos. Eu já cheguei a comprar calça de R$1.000. Hoje, há 20 anos atrás, amor. Você imagina comprar uma calça jeans de R$1.000? Eu ia para os Estados Unidos, comprava bolsa da Louis Vuitton, que eu não vou nem falar o valor para vocês. E de lá para cá, com a transformação do Senhor Jesus na minha vida, todas essas coisas perderam valor. Eu não uso, eu acho um absurdo. Hoje, para mim, isso é um absurdo. Não é uma questão de se eu tenho ou não. É um absurdo fazer esse tipo de coisa. E eu fui entendendo que Deus foi tirando essas coisas. E hoje eu sou feliz comprando no Teste Cristão. Tati vai lá nas lojas do povão, cata umas roupinhas bonitinhas pra gente, a gente usa e eu fico tão feliz. Eu falo, Senhor, onde que eu estava com a cabeça? Mas eu nunca tinha pensado nisso com relação a carros. E Deus falou assim, é isso que eu estou fazendo com você, filho. E eu louvei ao Senhor por tudo quanto Ele está fazendo, por toda a mudança, por todo nível de valorização que nós temos nas nossas vidas. Porque isso faz parte da mentalidade do remanescente, irmãos. As coisas que nós fazemos, sejam elas quais forem, espirituais ou materiais, elas precisam ter uma conotação espiritual, precisam ter um reflexo. Você já imaginou Jesus vestindo uma túnica de 200 mil reais? Você acha que isso seria inteligente? Você já consegue transportar para a época de Jesus e ver que não cabe? Por mais que Deus possa nos abençoar, isso não cabe dentro das nossas vidas. E aí, quando o Senhor mostra então esse carro, um valor 2 vezes menor do que o nosso, eu falei, eu entendi, eu aceito, não botei expectativa nenhuma nesse carro, mas eu ainda estava muito insegura.
E eu falava assim para o Saulo: amor, será que isso está certo? Será que nós devemos trocar? Afinal de contas, Jesus está voltando, Jesus está... A mentalidade era sempre assim: Jesus está voltando, não vou investir, não vou fazer, não vou negociar. E aí, abre a sua Bíblia em Lucas. Lucas 19, versículo 13. Essa parábola de Lucas 19, ela é a mesma parábola, falando de forma diferente da de Mateus 25, a partir do versículo 14. Só que aqui vai falar das minas que Jesus dá, e lá em Mateus fala dos talentos que Jesus dá. E uma coisa que o Senhor falou comigo através da vida do meu marido foi Lucas 19, versículo 13, porque essa parábola fala da volta de Cristo, que Cristo tem um propósito, Ele concede na medida com que cada um deve ter. Isso é determinação celestial, não é minha, não é sua. E Ele pede para esses trabalhadores, tanto das minas quanto dos talentos, produzir e negociar até que Ele venha. E foi essa resposta que Deus deu no meu coração através do meu marido, me autorizando a trocar o carro, que diz lá em Lucas 19, versículo 13, o seguinte: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu... Em outras palavras, vocês têm que se aperceberem das oportunidades que Deus coloca na vida de vocês. Só que isso, essa confirmação é individual, intransferível, pessoal. Como eu chego nisso? Oração, jejum e conhecimento da palavra. E Deus falou claramente comigo, foi um impacto quando Ele leu para mim: negociar. Eu falei: mas eu vou negociar um carro, vou negociar a reforma de uma casa, vou pagar a faculdade dos meus filhos. E Jesus diz: negociai. E quando Ele fala negociai, nunca você pode desconectar a parte espiritual da parte material. Deus é contra riquezas? Ele é contra o amor a elas. Se Ele vê no coração do seu povo apego por isso, Ele vai permitir? Não, Ele precisa tratar. E aí, irmãos, abre Mateus 25, nós vamos ver que isso é muito importante. Mateus 25, um pouquinho aí para trás. Mateus 25, versículo 15. Essa é a parábola. Lucas conta das minas, que eu falei, que Lucas fala: negociar até que eu volte, porque Ele vai te pedir conta de tudo que Ele colocou nas tuas mãos e como você cuidou. Sejam dons, talentos ou minas, certo? E aqui em Mateus 25, no versículo 15, olha que interessante: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo, e deu a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês: está falando que Deus deu igual? Ele fez diferença no dar porque Ele capacitou. Então, muitas vezes eu dou testemunho aqui na frente e tem pessoas que tomam decisões nas suas vidas porque a pastora falou, recebeu uma direção para a vida dela, então essa é a direção que eu tenho para a minha vida. Então, se a pastora fez isso na casa dela, eu vou fazer na minha casa. Se a pastora comprou um carro novo, trocou, eu vou trocar. Irmãos, isso é intransferível, individual. Para um, Ele deu um e Ele vai cobrar esse
5, para o outro ele deu 2, vai cobrar os 2 e vai pedir conta disso. Então, se você olha para o que tem 5 e quer 5, quando ele vier te pedir contas, porque você vai dar um passo maior do que a capacitação dada, o que vai acontecer? Frustração. O que vai acontecer? Débitos. E isso é irresponsabilidade. Então, irmãos, cuidado quando os testemunhos são dados e você quer aplicar isso à sua vida. Você tem que buscar o que foi que Deus falou. Não devo usar como parâmetro para as minhas decisões a eminente volta de Cristo, mas sim a constante consulta à vontade para mim em cada tempo. Naquele tempo de novembro lá atrás, não era tempo. Nesse tempo agora, de fevereiro, era o tempo do Senhor, porque algumas coisas precisavam ser estabelecidas. E o diabo pega-nos. Qual é o título da ministração de hoje? Como viver na terra do nosso cativeiro enquanto Jesus não vem. O nosso texto base para entendermos tudo isso é Jeremias 29. Porque, entendendo o título, nós vivemos numa terra onde somos cativos. O mundo se tornou Babilônia, certo? E Jeremias 29 escreve uma carta aos cativos de Babilônia, o primeiro cativeiro, o povo que foi levado para Babilônia, entre eles Daniel, os seus amigos, os nobres e os príncipes. E chegando na terra de Babilônia, eles falaram, nós estamos na terra do nosso cativeiro, não vamos fazer nada, enquanto nós não formos resgatados daqui. E os falsos profetas que estavam entre eles diziam que aquele cativeiro, antes profetizado por Jeremias, que seria de 70 anos, eles diziam, não, o Senhor virá nos buscar em breve. E o Senhor tinha dado instruções de como eles deveriam viver na terra do cativeiro. E nós sabemos que em Eclesiastes 1:9 diz que aquilo que foi, isso há de ser. Não há nada novo debaixo do sol. E foi onde o Senhor me levou para estudar. Laura, você está na terra do cativeiro. O mundo virou Babilônia de uma forma concentrada. Por que concentrada? Porque foi Babilônia, aí Babilônia foi subtraída, foi sugada pelos medos e os persas. Os medos e os persas foram sugados pela Grécia. Você imagina isso tudo virando uma grande Babilônia e uma grande confusão de deuses. Esse é o tempo que nós chegamos. E na sequência, Roma Imperial e Roma Papal, onde nós nos encontramos hoje. Uma grande Babilônia. Estamos na terra do nosso cativeiro. Enquanto Jesus não vem, como devemos viver nessa terra? Como saber o que devemos ou não fazer? O que é certo? O que é errado? O que Deus aprova? O que Deus desaprova? Então, para isso, você vai abrir a tua Bíblia lá em Jeremias 29. Jeremias 29. Amor, você tem que tirar por dentro? Vai para cima, por favor. Sabemos que muitos foram levados, foram 3 os cativeiros, só que Deus tinha um propósito com a nação de Israel. Quando eu digo nação de Israel, eu estou querendo dizer que o rei, nesse momento, a outra parte de Samaria tinha sido destruída pelos assírios, certo? Quem sobrou? As 2 tribos que compunham Judá, né? Que era Judá e... Só as mães sabem? Hã? Benjamim. Essa virou a nação de Israel, tá bom? E aí eles estavam lá cativos e o Senhor dá ordem para eles. Mas nós sabemos que todos que foram não foram os mesmos que voltaram. Então existe um remanescente. E no Novo Testamento, em Romanos, fala isso para nós. Diz assim: também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.
Quem é você naquela grande multidão que segue Jesus? Essa é como a areia do mar. Mas tem pessoas separadas que são chamadas de remanescentes. E esses são os que são salvos. E Jesus quer ensinar ao remanescente como viver na terra do seu cativeiro, esperando a volta de Jesus, sem errar nas suas decisões. Mas não baseada na volta de Cristo, mas na dependência de Cristo, instruindo o que se deve e o que não se deve fazer para testemunho. João 3,8 diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como que eu vou saber as decisões que eu devo ou não tomar na terra do meu cativeiro? Orando, jejuando, enquanto estiver na confusão, não atuando, não tomando decisões. Porque aqueles que são nascidos do Espírito fazem o quê? Apocalipse 14:4. Estes que são nascidos do Espírito, eles não estão contaminados com mulheres, com doutrinas, com Babilônia. O vinho que o Senhor nos deu, como foi ministrado na quarta-feira, ele não é contaminado, ele é sem mistura. E esse remanescente, ele discerne a vontade do Cordeiro. Se ele discerne, ele pode seguir o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como premissas para Deus e para o Cordeiro. Jeremias 29, então, vai nos explicar, o Senhor vai nos dar a instrução, porque aquilo que foi, isso é, não há nada de novo debaixo do sol, e nós vamos entender um pouquinho mais de como proceder. Versículo 1, Jeremias 29, diz o seguinte: e essas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Vou pular para o versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Paramos aí. Nós precisamos entender algumas coisas aqui. Quem transportou o povo de Jerusalém para a Babilônia? Está escrito no texto. Eu, Deus, os transportei. Com qual objetivo? Quem sabe qual foi o pecado, o primordial, o que encheu a taça da iniquidade de Deus? Por que eles foram levados cativos, transportados para a Babilônia durante 70 anos? O quê? Quebra dos mandamentos? A principal situação foi a quebra do sábado. Jeremias madrugava e falava ao povo de Israel a respeito das abominações que estavam acontecendo. E o povo não se redimia. Eu vou perguntar para você: como é que você está vivendo o sábado do Senhor? Ele é santo? Você tem noção que esse dia é um dia abençoado? Um dia que Ele fez para que nós pudéssemos ter um encontro especial com Ele? Eu quero aqui fazer um alerta para os jovens. Nós vamos ver um alerta que a Ellen White faz. Se você tem condição de estar no culto e não faz por vontadezinha própria, os meninos aí que estão na faculdade, estou cansado, porque eu vou perder tempo de estudo. Honra a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Estou assistindo a série de Samuel e as duas abominações que ele pôs no mundo, Ofni e Finéias. E vinham os levitas para falar que ele estava fazendo tudo errado. Eles só acreditaram em fazer a vontade dos filhos. Veio o profeta, ele não acreditou. Veio Samuel, uma criança, e falou:
pais fazendo a vontade dos seus filhos mimados, muito mimados. São jogados de um lado para o outro. Ora tem a versão de estar lá, ora, nossa, agora eu estou falando, não percebe. Não percebe. E eu não estou falando porque eu não passo, meus filhos estão fazendo faculdade, estão aqui, já falei, nem peço. Semana de prova, vem que Deus vai te abençoar. Sabe por que muitos não resistem à adolescência e perdem? Por causa dos seus pais ímpios, que não cansam de fazer a vontade dos seus filhos. Se negam a ver a realidade pelos quais os mesmos estão mortos. Não sobrevivem. Pais que não dão sangue pela vida espiritual eterna. Colocar filho no mundo é uma responsabilidade eterna. Para onde você está mandando? Para o inferno ou para o céu? Para a morte eterna? Para o lago que arde eternamente? O sábado é algo seríssimo. Não pode haver trocas. São raras as exceções em que Deus vai permitir que nós não estejamos aqui no culto de louvor e adoração congregando. É raríssimo. Mas nós estamos em Babilônia com a mente de Babilônia. Ah, Deus nos tirou de Babilônia. Não! Nós estamos com os pés em Babilônia e a nossa mente está em Babilônia. Daniel foi tirado de Jerusalém e levado para Babilônia. O irmão falou que ele orava 3 vezes ao dia. Sabe qual era o sentido? Por que Daniel? Isso já era no governo dos Medos e dos Persas. Dario era o rei. Ele estava com os pés na terra, com os joelhos na terra de Babilônia, que agora era dos Medos e dos Persas. Mas ele abria a janela e olhava para Jerusalém, com os pés na terra de Babilônia, ansiando as coisas do alto. Esse é o exemplo que Daniel deixou na palavra. Vocês estão com Babilônia, olha para o alto, a nova Jerusalém. Ansiar por essas coisas, buscar as coisas que são do alto, é buscar fazer a vontade de Deus. E como nós vivemos no mundo, Deus não se importa que nós tenhamos coisas boas, mas nós precisamos buscar a vontade dEle, a confirmação dEle. Que concessões fazemos? A palavra diz, orai e vigiai, para que o vosso adversário não venha como um leão e os devore. Eu vejo um monte de gente devorada. Cadê os cultos de pôr do sol? Como eles se realizam? Existe preparo? Quando há congregação, quando há o dia de congregação, eu me alegro. Vou dar um exemplo. Rogério e Geraldo, todos os sábados vindo de Araraquara, 1h30. Quem aqui não reclamaria de viajar fora o preço da gasolina, que está altíssimo? Ah não, filhos, olha, está muito caro, viu? Você fica aí, vamos economizar. Sabe isso? Abominação! Quebra de mandamento. É gravíssimo. Por isso que as bênçãos não alcançam a sua casa. Aí olha para o dom do outro que recebeu 5 talentos, está multiplicando por 5 e quer receber a mesma coisa. Não paga o preço. Cuidado, que o cativeiro pode ficar muito ruim. Abre no Salmo. Deixa o dedo aí em Jeremias 29. Você vai abrir no Salmo 137. Quando o povo foi levado, nós vamos ver a reação que esse povo teve lá. Salmo 137.
cedo em Jeremias 29. Salmo 137, de 1 a 4. Aqui o povo saudoso de Jerusalém, da pátria de Sião. Aí muitos ficam olhando: ah, Jesus, por que você não veio? Eu aqui nessa Babilônia, tanta dificuldade, o Senhor me deixa cativo aqui. Mesma coisa do povo de lá, saudoso. E o Senhor deu ordens para eles do que eles deveriam fazer, mas eles não faziam. Junto aos rios da Babilônia, posso ler aí, todo mundo achou? Salmo 137, 1. O título da minha Bíblia é Saudades da Pátria. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Sabe o que significa isso? Era um povo alegre, que adorava, cantava, salmodiava. Sabe que eles pegaram as harpas e os instrumentos? Penduraram. Não cantamos mais, não adoramos mais, não louvamos mais. Afinal de contas, estamos na terra do nosso cativeiro. Versículo 3. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Os babilônicos sabiam, aquele povo alegre, que Deus fazia milagres e prodígios, tinham salmos, cantavam, eram alegres, e os babilônicos olhavam para aquilo e diziam: é esse o povo alegre de Deus? Os quais o seu Deus tinha feito grandes milagres e prodígios? O povo não foi levado para a Babilônia cativo 70 anos somente para serem castigados, para serem moldados no seu caráter, mas eles tinham um propósito grande, que era ser o apelo da voz de Deus para aquela sociedade pagã que tinha muita cultura abominável ao Senhor. O povo de Babilônia clama ao povo de Israel para que pegassem as suas armas e cantassem louvores. Deus queria usar aquele povo porque Deus amava os babilônicos. Deus queria salvar porque Deus não faz acepção de pessoas. Faz? Não. Deus amava a Babilônia e Deus disse: eu vou fazer duas coisas. Eu trato o caráter deles e uso como a voz de apelo para a salvação dentro de Babilônia, para eles mostrarem quem é o Deus dele. Influenciar, essa é a palavra. Deus queria que o seu povo dentro de Babilônia, na terra do seu cativeiro, fossem influenciadores. Romanos 12 diz que um cristão convertido tem uma mente renovada. E era isso que Deus queria, renovar a mente deles. E através da renovação da mente desse povo, eles fossem os influenciadores, trocando uma cultura pagã pelos princípios celestiais, ensinando aquele povo quem era Deus. Pergunto: Daniel conseguiu isso? Daniel era um influenciador dentro de Babilônia, em todas as áreas: saúde, comida. Quem era Deus? Era profeta, foi colocado dentro. Nós sabemos que no período de cativeiro nós tivemos 3 profetas. Tivemos Daniel, tivemos Ezequiel e Jeremias, que estavam em Jerusalém. Tanto que na carta, quando ele manda a carta para a Babilônia, está escrito aí onde que ele estava: em Jerusalém. O povo estava desprovido de cuidados? Não. Deus falava? Sim. E o povo obedecia? Quantas provas de quem era Deus, Deus deu em Babilônia? Quando Daniel recebe a visão da estátua de ouro, que a gente já estudou sobre isso. Depois tem os 3 amigos, e tinha um quarto homem na fornalha. Depois, quando Nabucodonosor se esquece de tudo isso e diz: meu é o rei, Deus falou: oh, Nabucodonosor,
Eu te dei demonstração de quem sou eu, agora eu tenho que ser um pouquinho mais sério com você. O seu intelecto, a sua consciência, a sua razão foi tirada. Ele não virou um animal de verdade. Ele não tinha a razão, a cognição de sabedoria e discernimento humano. Isso foi tirado, por isso que fala que ele virou um animal. Porque o animal, ele não tem razão, ele não tem intelecto, ele não consegue raciocinar. Foi isso que foi tirado dele. Precisou de 7 anos para isso se cumprir. Se converteu? Foi demonstrado através da vida de Daniel, algo tremendo no nosso lugar. E depois no reino do Dario. Ele foi um grande influenciador. E nós? Nós somos? Babilônia está dentro de nós? Deus tirou a Babilônia nos mostrando as doutrinas corretas, mas Babilônia saiu. Saímos de Babilônia, mas Babilônia não saiu de nós. Os seus vizinhos, o comportamento dos seus filhos dentro da faculdade, ao teu redor, no teu trabalho. As pessoas te reconhecem pelo sábado. Você paga, se alguém te bate na face direita, você oferece a esquerda. Se te pedem a túnica, você dá a capa. Se te mandam fazer algo 1 quilômetro, você anda 2. Esses são os ensinos de Jesus, sabedoria aplicada. Quando alguém te responde grossamente, você xinga e amaldiçoa. Você quer a morte do outro, quer agir com vingança. Somos influenciadores. Esse homem aí, Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia, diz o seguinte: a influência cristã resultou em mudanças extraordinárias, como a abolição da escravidão, a ênfase sobre a alfabetização universal e sobre o livre acesso ao ensino, leis que protegem crianças, leis que protegem trabalhadores de indústrias e leis que protegem as mulheres de abusos. Influência cristã. Deus usou o José no Egito como uma influência cristã? Sim. Qual era o principal intuito de Deus ao colocar José como governador? Salvar Israel da fome. Se não houvesse José, a nação de Israel seria exterminada. Para isso ele teve que passar por uma transformação. Na terra do cativeiro de José, que era o Egito, ele deu boas informações de quem era Deus. Ele era influente, mostrava o Deus que ele servia, e Deus colocou ele lá em cima. Moisés foi influente na terra do Egito, depois de tratado 40 anos. Quantos anos você está sendo tratado? Quanto tempo Deus tem falado com você acerca das mesmas coisas? Qual influência nós estamos liberando? Pode voltar a tua Bíblia lá para Jeremias, que eu pedi para você deixar com o dedinho marcado. Então esse povo foi transportado de Jerusalém para a Babilônia para serem tratados no caráter e para dar testemunho de que era Deus. Deus queria que eles fossem influenciadores e revelassem os princípios celestiais. No versículo 5, Deus começa a dar ordem do que era para se fazer na terra do cativeiro de Babilônia. Deus falou que eles eram para edificar casas. Está escrito aí? Então eu tenho que consertar minha casa na terra do meu cativeiro enquanto Jesus não vem? Se Ele está me dando provisão para isso e está dizendo faça, porque isso dá testemunho. Deus quer que as nossas finanças estejam em ordem, porque quem vai dar ouvidos para um cara que tem muitas coisas, mas deve para o mundo, ou que a casa dele é um lixo, que o carro é caído nos pedaços? Dá testemunho? Quem é que vai querer servir se Deus me explica? Os olhos dos babilônicos são adulterados. Precisa ter alguma razão que os atraia para que eles te perguntem.
E sabe o que eles estavam fazendo? Chorando, como nós lemos no Salmo 137. Só choravam, penduraram as árvores, ficaram se lamentando. Não vamos fazer nada enquanto Deus não nos leva de volta para Jerusalém. Sabe o que ela estava fazendo? Chorando, resmungando e não fazendo nada, porque Jesus vai vir. Clame a mim, filha. Busca de mim. Pergunta para mim. Ora para mim se você pode. Não fique olhando esse evento, porque o diabo vai usar contra você. E você vai parar no tempo e não dá testemunho e não influencia. Edificar casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto. E aqui eu quero dar duas provocações para fruto. É aquilo que você produz com o seu trabalho e aquilo que você produz espiritualmente. Porque são duas coisas, irmãos. Eu estou cansada de ver crente que produz financeiramente, mas não produz espiritualmente. Não são coisas separadas, são coisas juntas. Elas andam juntas. É errado edificar, casar, fazer faculdade e trabalhar na terra do seu cativeiro? Será que Deus está falando que é isso? E Deus está me respondendo. Qual é o motivo que Ele permite um gasto tão absurdo com meninos em faculdades, despesas de morar fora, cansaço, oração, jejum? Tem propósito grande. É de ver o que está dentro do coração dessa juventude. Quais os anseios que eles têm. Isso é lícito? Deixa eu ver qual foi o slide, eu não pus na sequência. Antes de falar sobre isso, deixa eu dar continuidade então. Nós estávamos falando sobre a influência. Nosso hábito cristão é lamentar os padrões do mundo em deteriorização, com um ar de desespero, um tanto farisaico. Todos nós somos assim. Vocês lamentam? Nossa, olha como o mundo está. Olha o que está acontecendo. Olha o que está fazendo. Olha o que a fulana fez. Olha o que o fulano fez. Olha o que aconteceu lá no ciclano, no Beltrano. Criticamos a violência, a sua desonestidade, sua moralidade, seu desrespeito à vida humana, sua ganância materialista. O mundo está indo por água abaixo e dizemos balançando a cabeça. Ai, não, pastor. Gostei, pastor. Mas a culpa é de quem? Quem são os culpados? A pergunta que precisamos fazer é: onde está a igreja? O que nós fazemos dentro do meio, do contexto que Deus nos colocou? Porque o sal e a luz de Jesus Cristo não estão permeando e mudando nossa sociedade. Por quê? Por quê? Porque estamos influenciados. Em vez de nós influenciarmos e transtornarmos a cultura deles, trazendo os princípios celestiais para a vida deles, eles trazem a contaminação para nós. E muitos de Babilônia, quando chegou 70 anos, terminaram 70 anos de cativeiro, e Deus deixa sair, muitos ficaram, acostumaram, adoraram o cativeiro de Babilônia. Quantos vão ficar porque adoram Babilônia? Quantos amam as músicas de Babilônia, as roupas de Babilônia, os alimentos de Babilônia, os domingos de Babilônia, que o descanso é no sábado, a adoração é no sábado, o esforço tem que ser feito no sábado. E ficaram com cara de taxa para mim. Nossa! Prega-se, prega-se, prega sobre
sentimento e continua se vivendo nele. É um horror. Ah, mas eu peço a Deus. Desde o primeiro momento que você pediu algo que é interesse de Deus, foi concedido. Nunca Deus espera para conceder algo que é para a transformação do seu caráter. Por que não acontece? Simples assim, eu não quero, eu só digo que quero, mas eu amo os meus filhos, eu adulo eles. Façam, mãe. Olha o que a Ellen White fala. Querida juventude, qual é o alvo e propósito da vossa vida? Tens ambição de educar-vos para poderes ter um nome e posição no mundo? É esse o motivo porque todo mundo está fazendo faculdade, quer ser riquinho? É esse o propósito? Tens pensamentos que não ousais exprimir, de poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poder assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação. Pode passar, por favor. Nada há de errado nessas aspirações. Podeis, cada um de vós, estabelecer um alvo. Eu quero estar lá eu quero fazer parte, quero ser um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual o propósito? Qual é o seu propósito? Está fazendo medicina por quê? Dentro da sua faculdade está dando testemunho do sábado? Dentro da sua faculdade, você não vai em festa, os outros perguntam para você por que não? Ontem tinha uma festa, o João tinha uma festa para ir. Os meninos já sabiam que ele não iria. Eu escutei uma frase do meu filho que eu fiquei admirada. Ele disse assim para mim: se Deus permitir, eu vou fazer 6 anos de faculdade e não vou conhecer uma festa. Estou mentindo, João? Sabe o que é isso? É enxergar o filho e ter tratado no tempo que Deus deu. É ensina, nega a sua carne, Laura. Ora, jejua, clama, enquanto todos diziam para mim que ele não ia virar nada. Pessoas de dentro da igreja, viu? Não era lá de fora, não. Minha filha chateada porque não tem amigos, nem dentro da igreja e nem fora dela. Filha, olha, eu tenho que fazer, mãe, eu não sou do mundo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em festas. Deus vai conceder que eles estejam lá e não vai nos dar recursos para mantê-los lá. Na hora teve que dar satisfação no sábado, mandar uma carta. O João a mesma coisa. Hoje de manhã é prova que você teria? Aula e prova? Aula. Agora ele vai ter domingo de manhã. Estão pagando preço? Não paga o preço de alisar a cabecinha do seu filho. Alisa e chora muito quando ele morrer queimado e você só vê que você é o culpado. Porque não ensinou. Porque quis que ele te amasse nas coisas erradas, por você conceder o que é errado, por você ter medo de falar a verdade, de não ensinar para reivindicar a promessa mais tarde, de ser sério como Eli. E eu fiquei tão indignada nesse comecinho dessa série. Eu falei, como o Senhor, esse homem, não escutou? Ele falou, dentro da igreja tem pessoas iguais a Eli com relação aos filhos. Aspirar é altura, e não vos poupeis trabalhos para alcançá-la. Deus te colocou lá, glória a Deus. Honre-o, falando dele, com as suas atitudes, mas não fala só de boca, não. Fala com atitudes. O falar tem que ser com atitude. Não adianta eu repreender o diabo e agir de outro meio. Brechas espirituais só fecham com ações espirituais do bem. Eu posso falar, e se eu não fechar, elas continuam abertas, escancaradas, e Satanás
você nem tem coragem, esses jovens dessas igrejas, crianças que estão crescendo, estão crianças para adorar. Pais, invistam! Enquanto estão no cativeiro, invistam! Vale a pena! Paguem o preço! Eles vão te odiar por agora, mas depois eles vão dar coroa de glória. A Leila te fala que quando os filhos estiverem habitando no reino dos céus, eles tirarão as suas coroas e entregarão aos seus pais, porque sabem e reconhecem que foram instrumentos de Deus. Eles só chegaram ali porque eles pagaram com a própria vida no ensino, rejeição, ódio, indignações, porque todo mundo vai para a festa de Babilônia. Vocês não vão, porque eu ensinei desde pequeno. E quando eu digo vocês não vão, não digo eu não disse não vão, eles disseram porque foram ensinados. Passa o próximo slide. A sequência aí, lê para mim o versículo 6. Tomai, mulheres, conselhos de Deus para vivermos na terra do nosso. Amém. Tomai, mulheres. O que é tomai, mulheres? Fornicação? Não. Casamento? É proibido casar? Gente, às vezes eu me confundia nisso. Jesus voltando e esse povo casando e dando-se em casamento. Mulheres tendo filhos. Será que não tem noção? E Deus falou justamente ao contrário comigo. E Noé, quando ele diz, qual é o meu tempo? O tempo quando eu vou vir, não é Noé? Eles casavam e davam-se em casamento. Edificavam, isso foi ordem. Não é errado fazer essas coisas. O errado é fazer como Babilônia faz. Fazer na orientação, buscando as coisas do alto, a vontade de Deus. Isso é buscar as coisas, é a vontade de Deus, o tempo de Deus. Isso é certo. É para casar? Casou. Amei, vou no casamento daqui 2 semanas. A única coisa é, eu estou casando com a pessoa que Deus escolheu para mim. Sabe, vontade não é o casamento, é a vontade de Deus. Esse é o parceiro que o Senhor tem para mim. Maurício e Beatriz estão casados há um tempo, não têm filhos. O Beatriz outro dia falou comigo, eu tenho vontade de ter filhos. Eu falei, Bia, ora e pergunta para o Senhor isso. É tempo de ter filhos? Deus é que vai saber com a vida dela. Por exemplo, vamos supor que Jesus demore 10 anos para vir, dá tempo da Bia gerar o filho, teu filho, essa criança tem 9 anos. Não vai cair em Mateus 24, que ai das grávidas daquelas que amamentam naquele tempo. Ela vai cair nisso? Não! Quem é que sabe o tempo exato da volta de Jesus? Ele! Então se ele disser, Bia, eu concedo, eu abro sua madre, pode ter filhos, amém? Mas eu, quando vi uma grávida, me arrepiava todos os cabelos. Eu não falava, lógico, para a pessoa, mas eu pensava dentro de mim, louca, enxerga. E Deus falou, para! Isso está confundindo a tua cabeça, a tua visão espiritual. O que quer que você esteja fazendo, faça bem feito, sob a orientação de Deus, porque se Jesus vier como um ladrão na noite, está tudo bem. Se você estiver edificando na vontade de Deus, está tudo bem. Se você trocar o seu carro na vontade de Deus, está tudo bem. Se você gerar um filho na vontade de Deus, está tudo bem. O problema não é a volta de Cristo, o problema é a vontade de Deus. E nós precisamos buscá-la como uma pedra escondida dentro da palavra. E aqui ele está falando sobre casamentos, aqui ele está falando sobre filhos, porque se ele não desse essa ordem para o povo de Israel, eles iam diminuir o número e Deus precisava de uma grande porção para fazer o que mesmo? Influenciar. Precisava de um povo numeroso, porque ele sabia que quem se salva mesmo é um remanescente. Tinha que ter um grande povo. Hoje tem que ter um grande povo. Tem, porque é só um remanescente que salva. É só um remanescente que é ligado à videira verdadeira.
Pô, vocês estão na terra do cativeiro, vocês têm que multiplicar, casar. Olha só, o gênero tomando conta da palavra de Deus. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tem gênero definido? Homem, não tem hétero. Não, você fez assim. Depois quando eu falei, você entendeu, não. Gênero, sexo, feminino e masculino. O que Babilônia faz? Vamos ler lá? Você não será homem se tiver nascido, mas será se estiver escolhido ser. Sabe o que isso é definição? Definição de ideologia de gênero. Eu não sou mulher porque nasci assim, mas porque assim me tornei. O ser humano nasce neutro e o gênero constrói tudo. Isso é Babilônia. Como nós estamos olhando essas coisas? Isso é agressivo para nós? Isso é abominação para nós? Nós lutamos. Como eu falei, não adianta nada ficar indignado que chegou numa escola pública, tinha um banheiro feminino e masculino, entra lá todo mundo, entra transexual, entra homem, entra mulher, porque agora ninguém tem gênero, cada um define que é um banheiro só e tudo bem. Homens que mudaram o sexo, ou às vezes nem mudaram o sexo, e para a mulher, definitivo, tem o órgão, mas se considera como uma mulher, aí é atleta e vai competir com mulher. Gente, tá tudo normal. Nós amamos as pessoas, mas eu não amo o que elas fazem. Eu nunca vou desprezar um homossexual por ser um homossexual, mas certamente se eu amo, eu vou dizer para ele as verdades escritas na palavra. Isso é princípio celestial, não é cultura. Eu não estou na cultura de Babilônia. Pode passar. Seguindo. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurar a paz. Aqui dentro da cidade, eu vou trocar país. Versículo 7. Procurar a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Aonde Deus te transportou? Para o Brasil? É aqui. Qual é a ordem que Ele está nos dando para viver na terra do nosso cativeiro no Brasil? Que é Babilônia, mas é Brasil. O que Ele está falando? Orar! Gente, pouco importa. Eu vejo pessoas estressadíssimas. Ai, mas e se o Lula ganhar? O que nós vamos fazer? Na terra do nosso cativeiro, nós não vamos ter paz. Gente, tanto faz. Não adianta ficar reclamando. O que você está fazendo para que isso não fique ruim? 1 Timóteo fala: orai pelos vossos governantes. Para de aceitar os estresses do diabo, não vai mudar. Quem põe e depõe reis no governo é Deus. Se o Lula ganhar, Deus colocou. E sabe o que eu tenho que fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus pôs, se Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Tem propósito para o povo na terra do cativeiro. Tem propósito para nós, se nós tivermos que passar por uma grande perseguição, prometendo poder. Igreja perseguida é a igreja que cresce, é a igreja que se santifica, que entende o valor do sangue de Jesus. O que adianta ficar nesse comodismo que não cresce, que não entende, que não paga o preço, que não permite a renovação do entendimento? Olha o que o Spurgeon falou: somos todos que acreditam que política e religião não se discutem. É discussão, não é união de Estado. Eu estou falando duas coisas diferentes. O José discutiu política? Sim! Deus usou. Moisés discutiu política? Quem mais? Davi discutiu política? Daniel discutiu política? Só tolo! Entenda espiritualmente o mundo se movendo para a volta de Cristo. E quando verem todas essas coisas, não vos espanteis, porque é necessário
necessário que todas elas aconteçam, para que venha o fim. Para de querer adiar. Entenda, não sofra. Isso é obra do diabo, que gera raiva, que gera ódio, que gera indignação. Olha com os olhos espirituais. Para de reclamar e trabalha. Quem está na faculdade, fale de Jesus. Quem tem trabalho, fale de Jesus. Fale de Jesus para os seus vizinhos. Deixa Deus usar o seu nome. Deixa Deus colocar na mente das pessoas o seu nome para chegarem até vocês. Essa semana Deus trouxe uma pastora para ser aconselhada. E uma igreja inteira foi abençoada porque Deus trouxe ela aqui. Será que Deus tem esse entendimento? Ah, vou usar o fulano, pôr na cabeça do outro para querer falar com ele. Hoje foi ministrado no louvor que nós devemos prestar um serviço com alegria. Eu falei, Deus, como isso é difícil para mim. Eu faço, irmãos, mas é uma grande luta para fazer. E não é assim, glória a Deus, mais um aconselhamento de pessoa que eu nem conheço. Vamos lá. Você acha que eu faço isso? Minha carne grita. Tive que pedir conselho para o meu marido. Está acontecendo isso, pastor fulano de tal quer ter um aconselhamento. Você é de Deus? Ela é pastora? Tem que buscar Deus. Está disponível para ela se contar para mim. Ele falou, amor, isso não é do diabo. Como que uma pessoa que está pedindo aconselhamento tem a ver com uma igreja de esposa diabólica? E assim, o diabo põe na cabeça, não queria não. Somos carnais. Nossa mente é babilônica, tem que haver luta. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem, por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuavam a pregar. É isso mesmo, irmãos? Ou Deus vai poder contar conosco? Continuando. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Deus está falando. No cativeiro de Babilônia tinha falsos profetas no meio do povo que Deus falava: edifica! Eles diziam, isso é um absurdo. Tem testemunho, por isso que eu orei, Senhor, não deixe os meus irmãos se ofenderem comigo. Eu fazia essas coisas, mas hoje eu não faço mais. Eu dou um testemunho com algo libertador. Eu não estou preso, irmãos, eu não estou preso a essas coisas. Não estou, em nome de Jesus. Estou feliz. Me chegaram a me perguntar, meu mãe, você não está feliz com o carro que Deus te deu? Eu falei, não, é que eu estou completamente desprovida disso. Como é que fala? Eu falava Desapegou. Desapegada, eu estou feliz. Aí eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor está chateado comigo? Porque eu devia estar muito feliz, eu não estou. Como é que é essa reação? Como o Senhor está vendo essa reação em mim? Está exagerado por não estar nem aí? Ou eu devia dar, como que é isso? E aí o Senhor me chamou a atenção, sim, filha, em tudo dá graças. Você vê que a gente está sempre sendo e o medo, né? De falar assim, oh, Senhor, obrigado pelo carro, não, mas aí eu estou errando, porque, né, aí eu não estou olhando para as coisas do alto. Irmãos, o diabo é terrível. Não vos engane, tem profeta que vai falar para você que não é bem assim, não. De dentro da igreja, que as coisas não são assim. Pais que falam para os filhos, não, pode ir na festa, pode vestir roupinha curta, pode bater foto decotada, pode falar no seu Instagram, finge que não vê, igual Eli. Outros que dão desculpa, eu não enxergo desse jeito. Outros que não se esforçam para ensinar os seus filhos. Tem isso, é tudo falso profeta. Mãe falso profeta, pai falso profeta, amigo falso profeta. Pessoas que dão tapinha nas suas costas são os piores. Pode confiar naqueles que falam a verdade para você, que correm os riscos de perder a sua amizade. Mas ouviram a voz de Deus, oram por você e clamam para que você entenda a mensagem. 9. Porque eles
profetizaram falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Eles, no meio do cativeiro, os profetas falavam para o povo que eles não deveriam edificar, que o cativeiro ia ser rápido, que não ia dar tempo. É o que já estava fazendo na minha cabeça sozinho. Ele é falso profeta na minha cabeça. Não serve a casa não, deixa o carro caindo, não precisa trocar não enxerga oportunidade não faz isso não, fica atormentando a vida dos seus filhos. O menino chama assim, mas eu vou estudar isso tudo, para depois não exercer. Quanta prisão espiritual! Tem muito. Você é um pai falso profeta, você é uma mãe falsa profeta, você é uma amiga falsa profeta, você é um ministro falso profeta. Quem é você na terra do seu cativeiro? Quais são as suas ações? Quais são as suas motivações? 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, certamente que cumprido o tempo da volta de Cristo, Ele virá. Enquanto isso, trabalhem naquilo que Deus colocou vocês. Se seja no estudo, estudo. Se seja no trabalho, trabalho. Se seja na edificação, se seja no ministério, ministério. Se Deus te deu 5 talentos, desenvolva para mais 5. Se deu 2, não olhe de 5, desenvolva os 2. Porque Deus não cobrou 5 se Ele deu 2, Ele cobrou 2. Se deu 1, Ele cobrou 1. Viu que tinha 1, enterrou 1, que era o que a Laura estava fazendo, enterrando. E sabe qual que é o resultado de se enterrar? Nós lemos isso em Mateus 25? Lemos ou não? Não lembro, estou fazendo uma pergunta. Lemos ou não? Então deixa o dedo aí em Jeremias 29 e abre lá em Mateus 25 de novo. Mateus 25, 30. Esse é o resultado quando Jesus voltou e veio pedir conta dos talentos. Talentos espirituais e talentos materiais que nós necessitamos para viver aqui. A resposta foi para aquele que recebeu 1 e não trabalhou com 1. Ele enterrou. Ele diz assim, lançai pois o servo inútil. As pessoas de Babilônia que vão olhar para o servo que não produziu nada, vai querer esse Deus. Vai querer, irmãos? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A continuação do versículo 31 é: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está falando da vinda de Cristo? É uma parábola que fala da vinda de Cristo? Assim como as minas, negociai até que eu venha. Em tudo não podem ser desperdiçados talentos. Estamos terminando aí. Certamente que o Senhor Jesus virá nos buscar, mas virá buscar aqueles que não desperdiçaram os talentos. E quem não desperdiça talento é quem olha para o alto, para as coisas do alto. E o que é olhar para as coisas do alto? É buscar a vontade de Deus. E quando Davi guerreava, ele falava, guerrei ou não guerrei? Deus falava, guerrei. Era coisa do alto ou não? A guerra eles ganharem. Era ou não era? Mas era da terra. Estava fazendo a vontade de Deus. Entende como não pode separar? Quando eu falo, vou buscar as coisas do alto, não são só espirituais, mas as espirituais as refletem na tua vida, no seu cotidiano, nas suas escolhas, nos seus filhos, em quem você casa, quantos filhos você tem, como você os educa. 11. Porque eu bem sei, Éder, você postou esse versículo hoje de manhã. Deus sabe bem. Quando Ele nos deixa na terra do nosso cativeiro e nos ensina a viver aqui, Ele está querendo o nosso bem. Ele tem pensamentos de bem. Quando Ele te põe numa dificuldade difícil, te transporta para uma situação terrível, Ele tem pensamentos de bem. Tem ou não? Sim. Isso é uma afirmação, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis,
Buscar as coisas do alto. O que é buscar? Invocar. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, a promessa. Aceita viver na terra do cativeiro sem murmuração, na dependência de Cristo para ser determinado o que você deve e o que você não deve. Busca de todo o coração, e Deus está falando, você vai me achar. Eu achei. E eu não sou condenada por Deus por ter trocado de carro. Não sou condenada por Deus por depois de 2 anos ter entendido que eu tenho que arrumar minha casa. E abençoar meus filhos na faculdade e dizer, isso é o bem do Senhor na vida de vocês. Quando estiver lá, faça o que é correto. Amém. Porque o Saulo sempre dizia que era, e eu dizia que não. Mas eu busquei, eu recebi. Ele está dizendo aqui, amém, amém. Eu demorei para entender isso, viu? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos. Olha só, promessa. Eu vou tirar vocês do cativeiro e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares. Olha a volta de Cristo para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Irmãos, amém. Amém. Viva na terra do seu cativeiro, com o teu coração ligado ao coração de Jesus, ligado à videira verdadeira, para discernir o certo e o errado, a vida e a morte. Será que a gente pode levantar? Eu acho que não sei se tem mais alguma coisa. Será que a gente pode adorar o Senhor depois desse amor tão grande? Para mim foi, irmãos, eu fui liberta. Eu nunca mais vou pensar se eu devo ou não fazer alguma coisa, porque Jesus está voltando. Eu tenho que pensar se eu devo ou não, se isso é a vontade de Deus, só isso. E se Jesus voltar, eu estava no centro da vontade de Deus. Amém? E de você olhar para tudo isso, como Salmo 13, versículo 6, que foi lido na quarta-feira, que diz: o Senhor tem lhes feito muito bem, toda a direção que Ele tem nos dado. Isso é maravilhosíssimo. Então vamos levantar. A Ellen White fala: não somos inimigos francos, abertos, declarados, o povo lá de fora que você acha que é seu inimigo. Confessos da causa de Deus, que os mais temos de temer. Não são esses, irmãos. Aqueles que, com os adversários de Judá e Benjamim, que agora se resumem em Israel, vem com palavras suaves e fala agradável. Eu não tenho esse compromisso, eu não sou politicamente correta. Eu não passo a mão na cabeça das pessoas. Mas esses que de fala agradável, aparentemente procurando amigável aliança com os filhos de Deus, tem maior poder para enganar. Guarda isso no teu coração. São instruções preciosas de como você deve viver aqui até a volta de Jesus. Amém? Levanta para adorar, agradecendo o bem que Ele te tem feito.